em casa, nós somos em 6 filhos, né? Uhum. E o meu pai sempre incentivou a gente a ouvir música. Os 6. São 4 irmãs mais velhas, eu e o meu irmão. Meu irmão caçula tem hoje 54 anos. Eu vou fazer 56 em junho. Então, desde a infância, o pai já incentivava a gente a ouvir música. Ele comprou uma vitrola, né? Que da hora. E ele ia comprando, tipo, o que a gente pedia, né? Eu ainda não, minhas irmãs, né, que tinham bom gosto para música e tal, e aquelas coisas que ele curtia. Então ele comprava MPB, ele gostava muito da galera ali dos anos 70, Sim, Caetano, sim. Gil, ele gostava daquilo, e ele gostava dos grandes cantores, né, cara, os cantores do rádio. Então ele, Nelson Gonçalves, essa parada. Então a gente foi ouvindo isso. Para mim, pro meu irmão, era disco de historinha, o Patinho Feio, aquelas paradas. E aos poucos a gente começou a ouvir a música que as minhas irmãs curtiam. Entendi. Entendeu? Janis Joplin, algumas coisas assim. Então começou aí. Quando eu vou ali para pré-adolescência, com 13 anos, o Kiss veio no Brasil pela primeira vez. Entendeu? Aquela turnê do Kiss mudou tudo para mim, cara. Aí eu pirei. Porque eu já ouvia algumas coisas, né? Mas eu não tinha definido o rock and roll como algo pessoal. Sim. Eu ouvia música pop em geral, né? Sim. Mas aí o Kiss veio, aí a gente pirou. A galera da rua, éramos em 4. Eu, meu irmão e 2 amigos. O Pirira e o Goteira. Eram os apelidos mesmo. A galera era boa de botar apelido. E aí a gente formou a primeira banda, os Bitolos. Por causa do Kiss ou não? Por causa do Kiss. Bitolos. É um nome que a gente inventou. Mas a gente não tocava, não fazia nada, a gente só ouvia rock. E esses 2 primos moravam na frente, os irmãos mais velhos, né, já eram roqueiros, assim, já conheciam tudo. Eram muitos vinis, Led Zeppelin, Black Sabbath, Crosby, Stills, Nash Young, vários. Tinha muito vinil, anos 70, final dos anos 70, tinha Beatles também, Rolling Stones, e anos 70, entendeu? A gente estava aí em 80, 81, e nessa época tinha muita banda de rock, tava um florescer de bandas de heavy metal, hard rock, e aí logo depois, um pouco mais adiante, a MTV nasceu nos Estados Unidos, então a gente, com esse som, e aí, tipo assim, eu não tinha nenhum instrumento. Então, a primeira coisa que a gente tem é a voz. E aí eu comecei a ouvir aqueles discos, AC/DC, Iron Maiden, e eu não entendia inglês. Tinha o inglês da escola, eu nunca estudei em escola particular, mas a escola pública tinha um nível mais legal naquela época para aprender inglês. Tá. E aí eu escrevia os fonemas, o que eu entendia. E aí eu comecei a cantar o AC/DC, o Iron Maiden, o Kiss, aquelas músicas. E aí eu comecei a construir uma bateria com a agulha de tricô da minha mãe. Eu tinha um estrelão de jogar botão, tá ligado? Pode crer. Aí eu botava o estrelão na cama, pegava Tupperware da minha mãe e imitava o Eric Carr do Kiss. E eu comecei a tocar batera. Mas o principal era o vocal. E o meu microfone era o pompom da cortina. Tá ligado? Que da hora. Sabe a cortina? Eu ficava tipo imitando os caras. Como se tivesse... E aí começou desse jeito, de brincadeira. Então, desde o comecinho já era bateria e microfone. Porque a voz é o primeiro instrumento, né? E aí a batera começou a vir aos poucos. E aí eu comecei a trabalhar com 15 anos no Banco Nacional, trabalhei 3 anos no Banco Nacional, e meu objetivo não era ser bancário, meu objetivo era trabalhar para comprar minha primeira batera, tá ligado? Tá Aí eu comprei a primeira batera. Antes disso, eu construí uma bateria de sucata, e tinha pedal de bumbo que funcionava, Sim. A calota do carro do meu pai eram os pratos, meu pai tinha uma Caravan. Tá. E essa Caravan tinha um retrovisor que parecia um cowbell. É o retrovisor original do Maverick, que é compridinho. Aí eu peguei isso e já usava de cowbell. E aí eu construí uma bateria de sucata, comecei a trampar. Comprei a batera de verdade, era uma Saema de 2 bumbos, já tinha a bateria de 2 bumbos. Velho, começou... Aí eu no entrei nível numa já. banda, olha o nome da banda, Terceiro Reich. A banda chamava... Meu Deus, cara. A gente era nazista, você nem sabia, mano. Tu acredita? Eu nem sabia o que era Mas Terceiro Reich. você nem não tinha noção do que Não, significava. o nome era legal. Lógico que Aí a gente até hoje... construiu as caixas de som e
e fez o molde vazado, era o PA do Terceiro Reich. E a gente Meu começou a tocar em Deus, Cubatão, porque tinha muita banda. Tinha várias bandas, tinha Máquina Zero, eram várias bandas. E o Contramão era uma banda, Militantes e o Terceiro Reich. Eram as 4 principais bandas de Cubatão. Aquele esquema, batera, baixo e guitarra. Era batera, 2 guitarras, baixo e era isso. Aham. Eu ainda não cantava e tocava. Eu tinha 2 músicas que eu cantava Tá. e tocava. Eram Breaking the Law, do Judas Priest, e The Price, que era uma balada do Twisted Sister. Essas 2 eu cantava. O resto era o vocalista, que era o Ivan. Nós somos amigos até hoje. Então aí foi o início. E aí uma banda de uma cidade vizinha chamada São Vicente, que já era uma banda de um nível mais legal, que era uma galera que veio de uma banda chamada Santuário. Aqui a gente está no início Sim. do heavy metal brasileiro, Sim. em São Paulo. Rolou o lançamento de 2 álbuns, que eram coletâneas, chamada SP Metal. Cada SP Metal tinha 4 bandas da cena de metal brazuca. Tá. Tudo em português, tá ligado? E aí uma dessas bandas chamava Santuário. Essa banda gerou uma outra banda e eu me tornei o batera. Nessa banda eu fiquei 7 anos. E aí foi... A gente fez vários shows, gravou disco, foi em vários programas de televisão da época, tipo Amaury Júnior, Mila Christie, Mulheres em Desfile, vários programas assim, que abria pra música, uma pá de coisa nessa vibe. E era uma banda de hard rock que cantava em português. E tinha a parte espiritual, que era meio embaçada, o meu testemunho sempre falo, né? Que havia um lance meio confuso ali, espiritualmente down, tinha consagração com capeta, era isso. Sim, sim. E aí eu comecei a viver essa parte da espiritualidade com essa banda. E de forma pessoal também. Aí essa banda, cara, me acompanhou até o meu batismo no Espírito. E isso foi em 94. Você ficou um bom tempo com essa banda, então, mano. 7 anos. Foram com essa banda. Com o Terceiro Reich, eu acho que foram 3 anos ou 4 ali na adolescência para início da juventude. Sim, né? sim, sim, sim. Então, mas foi essa onda. E, cara, aquela vida que eu tinha ali, já rolava muita depressão, aí tinha a questão do álcool, eu comecei a usar na infância ainda, eu já bebia, e aí entrou droga, aí começou a ficar muito zoado. Experiências preternaturais, aparição de demônio, todas as coisas que eu conto no testemunho, vivi nesse período aí, tá ligado? Aí a minha situação começou a ficar muito ruim, e aí por intercessão da minha família e tal, acabou que eu consegui ir num grupo de oração, me levaram no grupo de oração. Eu cheguei lá, eu tava chapado, eu tinha consagração com pelo menos 6 demônios, e a música acompanhando, tá ligado? Sim. Eu vivia isso. E aí, naquele dia, eu fui batizado no Espírito, aí minha vida foi totalmente transformada. Aí eu pirei, mano. Cara, eu não conseguia ficar sem fumar um baseado. Nem um dia, eu não conseguia ficar sem beber. Eu não conseguia ficar sem droga, eu era dependente. Cara, desde a infância, a primeira vez que eu bebi, sem zoeira. Eu tinha 2 anos, cara. Ô, louco, mano. Eu tinha 2 anos de idade. Um adulto da minha família me deu pinga quando eu tinha 2 anos de idade. E eu bebia na infância, de verdade, cara. Ô, louco.